Bom, então pessoal, aqui eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? Esse exemplo, ele é um exemplo em assembly, mas ele não vai usar as chamadas ao sistema como nos exemplos anteriores, tá? Eu vou usar funções prontas e funções da biblioteca do C, da libc, tá? Ok? Então, esse exemplo aqui, ele vai servir para duas coisas. Primeiro, para você aprender como é que você faz uma chamada de função em 64 bits e como é que você pega o retorno dessa função em 64 bits. Isso que eu vou falar é válido para o sistema operacional Linux, tá? Para computadores de 64 bits, ok? E para a linguagem C, tá? Se você mudar qualquer uma dessas coisas, se você mudar o computador, for para um computador de 32 bits, né? Se você mudar o sistema operacional, for para o Macintosh, por exemplo, ou para um DOS, né? Ninguém mais usa DOS hoje, mas enfim. Se você for para uma SAM, né? Tiver um assembly diferente, né? Já começa com assembly diferente, montador diferente, mas enfim, não custa falar nada, né? Ok? E se você mudar qualquer coisa, não vai funcionar, tá? Você vai ter que adaptar o código, ok? O que esse exemplo nosso faz aqui? Eu leio uma variável inteira e imprimo a variável inteira que eu li. Pode parecer besta, pessoal, esse exemplo, mas ele é um exemplo muito importante, tá? É importante você saber pegar corretamente o valor de uma variável, tá? Armazenar ele na memória do seu programa, tá? Pegar do teclado, tá? Ou pegar de um outro string, o valor de uma variável, armazenar na memória do seu programa e fazer o display, mostrar o conteúdo dessa variável que você pegou, tá? Porque não adianta nada você saber fazer um monte de cálculos com inteiros, com pontos flutuantes, fazer um monte de coisa difícil aí, se no final você mostra errado pro cara, tá? Então é muito importante aí que você, tá? Que você faça, que você leia corretamente e escreva corretamente os valores das variáveis, tá? Então, o exemplo que eu fiz chama integer.asm, ele é um exemplo besta, tem na internet aos montes aí, mas eu vou mostrar para vocês, né? Como é que funciona esse programa aqui, né? Então, basicamente aqui eu tenho um código em C equivalente, né? Todos os exemplos têm. O A, pessoal, a nossa variável vai ser global, tá? Eu não vou ter variáveis locais no meu código. Mesmo não tendo variáveis locais e não precisando criar um quadro de pilha local, né? Um stack frame para minha função main, eu vou fazer isso sempre, tá? Por que eu vou fazer isso sempre? Tá? Porque é o seguinte, quando você lida com pontos flutuantes, se você não criar um stack frame, o programa não funciona. Não me pergunte por quê, tá? Eu mesmo não sei, tá? Explicar por que não funciona, mas não funciona. De repente, porque a máquina de pontos flutuantes, ela se perde ou ela empilha alguma coisa que depende de algo que já deve estar empilhado, não sei, tá? Mas é importante você sempre fazer isso em qualquer função que você estiver codificando, tá? Em assembly, para ela ser compatível com a linguagem C, tá? E para ela não dar problema, tá? Apesar que aqui a gente não tem variáveis locais, mas, né, é melhor você fazer esse push rbp move rbp rsp no começo da sua função e fazer um move rsp pop rbp, tá? No final da sua função, tá? Tudo isso daí foi explicado na aula sobre convenção de chamada e pilha, tá? E quadro de pilha, que é a aula anterior. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá para você entender melhor o que eu estou falando aqui. Se você não entendeu nada daquela aula, tudo bem, né? Para usar você não precisa entender isso, mas você precisa fazer, tá? Então vamos lá, né? Então tem uma variável global aqui, um A, define double, tá? A é uma variável inteira, todo inteiro tem 4 bytes, né? Então A, dd 0, né? O que significa isso? Define double, tá? dd define double, 0, né? Então, 0 aqui. Só que o A, ele é 4 bytes, né? Ok? Ah, mas professor, você só colocou um cara aqui. Mas esse cara aqui são 4 bytes, tá? Esse 0 aqui são... o montador vai colocar 4 bytes na memória, como foi explicado nas primeiras aulas, tá? Então, o A, nesse caso aqui, ele não é a variável, ele é um ponteiro para essa posição de memória aqui também, como foi explicado. Então, esse A que eu vou usar no meu assembly, você tem que ter em mente que ele é o quê? Ele é um ponteiro, ele não é a variável A, tá? Como eu vou usar funções externas, funções que não estão no meu código, eu tenho que falar para o montador que
que essas funções elas não estão aqui. Então eu dou um extern aqui para dizer que elas não estão aqui, tá? Elas não estão definidas aqui. Elas vão estar definidas num outro .obj, ou numa biblioteca, em algum outro lugar, tá? Elas não estão aqui nesse código, então é extern aqui, tá? Então DB, o que significa DB? Define byte, tá? Então estou definindo vários bytes aqui, tá? E esse zero no final, né? A string assembly, pessoal, ela é uma cadeia de caracteres, tá? Mas o montador não coloca zero automaticamente no final para você. Então você tem que colocar aqui um vírgula zero aqui, para ele colocar o zero para você, porque você pode, apesar de você estar usando as pás duplas, né? E quando você faz isso em C, quando você usa as pás duplas em C, né? O seu compilador ele coloca zero no final da string, né? Então, por exemplo, se a string tem 13 caracteres, na verdade ela tem um 14 porque ela tem um barra zero escondidinho aqui no final, tá? Mas o montador, apesar de você colocar aspas duplas aqui, ele não faz isso para você, tá? Então você tem que colocar um zero aqui no final porque ele não faz isso, né? Então a mesma coisa aqui na string do scanf, né? Na string de formato do scanf que você vai usar para ler, né? Ok? E o enter também, o barra n, por alguma razão o montador ele não coloca, ele não entende que barra n é um caractere especial, ele entende que é barra e que é n, tá? Então ele não tem um interpretador, né? Apesar de você estar chamando essa string aqui no printf, mas por alguma razão o compilador, quando ele vê o barra n no final da string, ele faz exatamente o que eu fiz aqui, tá? Então, se você colocar um barra n aqui, ele vai imprimir barra n, tá? Em assembly, você pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas. Você colocar isso aqui entre aspas simples também, e isso aqui vai funcionar, tá? Ok, pessoal? Ok, então isso aqui é a parte de dados do meu programa. Eu tenho que separar os dados do código, ó, tá? O que é dado aqui, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é dado, né? Isso aqui é dado, né? O Azinho aqui é dado, né? Ok, pessoal? O zero é dado aqui também, mas ele é vulgar, né? Zero é uma coisa que você pode colocar e não precisa... você não precisa de uma posição de memória para o zero, né? Nesse caso aqui. Então vamos lá, né? Criei um quadro local de pilha, né? Certo? E essas três instruções aqui, elas são equivalentes a printf entre um inteiro, né? Então vamos lá, ó. Essa mensagem aqui, eu tenho ela definida aqui na minha área de dados, tá? E eu tenho um ponteiro para ela que é MSG1. Então, essa mensagem aqui é o primeiro parâmetro para o printf, tá? Então, o primeiro parâmetro para o printf em 64 bits, nota que em 64 bits você não empilha os parâmetros, tá? Você coloca em registradores. Então, o primeiro parâmetro em RDI. Só tem um parâmetro no printf, né? Então, não precisa de mais nada, tá? Move RH0. Aí você fala, não, que coisa que é essa, né? É porque é o seguinte, pessoal. O printf, ele imprime pontos flutuantes também, tá? Só que quando você tem pontos flutuantes, em RX, você tem sempre, né? Em RX, você tem que passar o número de pontos flutuantes que você tem para imprimir. Como eu não tenho nenhum, eu coloco 0 em RX. Ah, precisa, professor? Precisa, né? Porque se você não colocar nada em RX pode ter lixo, ele pode entender que tem que imprimir um ponto flutuante, e ele vai buscar um ponto flutuante lá na casa do chapéu e vai dar falha de segmentação, tá? Então, você tem que colocar esse RX0 aí, senão dá problema, tá? Então, olha só. E o scanf? Bom, é o seguinte, ó. No meu programa, o A é um ponteiro, tá? Então, ó, no primeiro parâmetro vai em RDI, o segundo vai em RSI. Só que o segundo parâmetro que eu vou colocar em RSI não vai ser A entre colchetes, tá? Porque A entre colchetes é o conteúdo de A, né? E para o scanf eu tenho que passar o endereço, tá? Então eu tenho que passar o Azinho só, né? Não vai inventar de colocar um Ezinho comercial aqui na frente, não, tá, pessoal? Porque é Azinho, só o Azinho já é o endereço, tá? Ele vai ler e vai colocar o que ele leu naquele endereço, né? No endereço, né? Nesse endereço aqui, isso aqui é um endereço, tá? E aqui vai o conteúdo do endereço, tá? Então ele vai pegar, vai ler e vai colocar nessa posição de memória aqui, nesse lugar aqui, tá? Beleza, aí você dá um call scanf. Coloquei o move rx0 aqui, mas se você colocar, no caso do scanf, se você colocar ou se você não colocar, dá na mesma, ele funciona do mesmo jeito, tá? No caso só do scanf, tá? No caso do printf, tem que colocar, ok? Aí beleza, agora aqui, ó, você vai imprimir, o inteiro que você entrou foi %d barra n, tá? Essa string está aqui em cima, né? O inteiro que você entrou foi %d, isso aqui é o barra n, 13 é carreagem return, 10 é line feed,
ou o contrário, não sei exatamente aqui, e o 0 é para terminar a string, tá? O string em C termina com 0, tá? Então ele vai fazer assim, o inteiro que você entrou foi por cento de A aqui, né? Então, ó, primeiro parâmetro para printf, essa string aqui, tá? Que é MSG2, que está apontada pelo ponteiro MSG2, tá? Segundo parâmetro para o printf, aqui é o A, é o Azinho. Só que aqui é o conteúdo de A, então você tem que colocar esse colchete aqui, ó, porque é o conteúdo de A, tá? Não tem ponto flutuante, RX é igual a 0, cal printf, ele vai imprimir para você. Ok? Essas duas instruções aqui, pessoal, para você restaurar o quadro de pilha, elas podem ser substituídas pela instrução leave, tá? Então, leave, se você não quiser escrever isso aqui porque você não lembra, você pode escrever simplesmente leave, tá? E se eu colocar essas duas instruções, professor, também vai funcionar do mesmo jeito. Leave faz a mesma coisa com essas duas instruções, tá? Bom, finalmente o main vai retornar 0. Como é que eu faço para o main retornar o 0? O registrador de retorno, tá? De qualquer função é o RX. Quando você retorna de qualquer função, o valor de retorno fica no registrador de retorno, que é o RX. Então, você movendo 0 para RX e dando RET, você está fazendo o quê? Return 0, né? Return 0, tá, pessoal? Muito bem, né? Então vamos lá compilar e testar, né? Então eu venho aqui, GCC-O, NASM-F para gerar o ponto O, né? GCC para linkagem, está usando o GCC como linker aqui, tá? Por quê? Porque a linha LD, pessoal, ela é uma linha muito complicada, tem um monte de parâmetros para você passar, etc. Aí você tem que linkar com a biblioteca do C também, então você tem que colocar "-libc", "-lc", né? Um monte de parâmetro lá que a gente discutiu na primeira aula, né? Vocês não precisam saber todos esses parâmetros, porque o GCC vai escolher isso para vocês, tá? Vai linkar aqui e vai gerar o executável aqui, que a gente vai chamar de integer, né? Então, olha só, integer gerado 2339, né? Ok? E o integer.a 2338. Então, vamos executar aqui, integer. Entre o inteiro, um inteiro qualquer aqui, né? O inteiro que você entrou foi esse cara aqui, ó, tá vendo? Escreveu e leu corretamente, tá? Ah, mas eu só li, eu li dois inteiros aqui, eu não estou fazendo nada com eles, né? Eu quero um programa que faça alguma coisa, né? Eu escrevi um outro programa aqui que soma dois inteiros, né? Então, se você olhar aqui, ó, né? Como é que eu somo dois inteiros, né? Então, os inteiros são variáveis globais aqui, né? Não estou usando nenhuma variável local. Eu tenho um printf aqui, da mesma forma que no código anterior, para você ler, para você escreve entre com o inteiro. Leio o inteiro que eu escrevi, né? Entre com o inteiro, leio o inteiro que eu escrevi aqui, somo os dois inteiros, né? Coloco o resultado na variável C e imprimo a soma, né? A soma que está em C, que é a variável C, tá? E dou um return 0, tá? Bom, eu não vou ficar repetindo tudo, então, né? Mas basicamente aqui o que você vai fazer, né? Você vai setar o quadro de pilha da mesma forma, né? Para mim aqui. E no final eu não lembro, né, como é que são as duas instruções, eu vou dar um leave aqui, né? Que é a mesma coisa que move, RSP, RBP, POP, RBP, tá? Então eu vou imprimir a primeira mensagem aqui, né? Ou seja, entre com o inteiro, né? Vou ler esse inteiro, né? Que no caso vai ser armazenado na posição de memória A, tá? Aí depois de novo, né? Eu vou escrever, né? Aqui faltou mandar escrever de novo, né? Entre com o inteiro aqui, né? Então, Ctrl C aqui. Estou chamando duas vezes o scanf aqui, né? Então aqui, ó. Vou de novo aqui mandar escrever o inteiro, né? Entre com o inteiro, né? Aí eu vou ler o inteiro aqui, que no caso vai ser armazenado na posição de memória B, tá? Aí eu vou somar os dois inteiros, tá? E colocar o resultado na variável C, né? Só que para fazer isso, pessoal, eu tenho que ter compatibilidade entre o número de bytes da variável e o número de bytes do registrador, tá? E na hora de imprimir, eu tenho que colocar isso num registrador de 64 bits, né? Então existe uma pequena complicaçãozinha aí, né? A complicaçãozinha é o seguinte, ó. A gente vai somar em 32 bits. Então, ó, por quê? Porque as variáveis inteiras têm 32 bits, né? Ó,
A variável A é um define double. Define double tem o quê? 32 bits. Double é o quê? Ó? Byte, um byte. Word, 2 bytes. Double word, 4 bytes. 4 bytes, 4 vezes 8, 32 bits. Tá? Então a variável A ela tem que ser colocada no registrador de quê? 32 bits. Qual que é o registrador de 32 bits que a gente vai usar? Vamos usar o EAX, mas o EAX é parte do RAX. E os bits mais significativos do RAX, né? É bom você zerar, tá? Se o seu resultado ficar em IAX, né? É bom você zerar os bits mais significativos do RAX, né? Porque pode ter lixo lá, você não sabe o que tem os bytes mais significativos do RAX, tá? Então você vai zerar os bytes mais significativos do RAX. Ah, professor, você usou SHOR, RAX. Bom, SHOR é uma operação bit a bit que a gente vai discutir mais pra frente, mas isso aqui é a mesma coisa que move RAX0. Se você não se sente confortável com essa instrução, você pode usar essa daqui que faz a mesma coisa, tá? Aqui eu fui um pouco mais chique, aqui coloquei SHOR, RAX, né, para zerar o RAX. Então vamos lá, ó. EAX tem 32 bits, eu vou pegar 4 bytes a partir da posição apontada por A e colocar em EAX. Vou pegar 4 bytes a partir da posição apontada por B e colocar em EBX aqui. Aí eu vou somar EAX com EBX e o resultado vai em EAX. Essa instrução aqui, pessoal, ela é equivalente a EAX recebe EAX mais EBX, tá? Então essa instrução AD faz isso, tá? Então, aqui tem instruções que tem tem processadores que tem instruções que tem 3 operandos, né? Por exemplo, AD, A, B, C, que faz isso, né? Soma B com C e coloca o resultado em A. Mas no nosso processador, que é um x86, tá? O registrador aqui é o destino, tá? O destino de tudo, né? Então o que ele faz? Soma EAX com EBX, né? E soma destino com fonte e coloca o resultado em destino. É assim que funciona a AD, é assim que funciona a SUB. É assim, a MU é um pouco diferente, tá? A MU e a DIV, elas são instruções complicadas aí, tá? Que eu vou explicar depois, tá? Mas a AD, a SUB, né? A AD, a SUB, a AD com carry, a SUB com carry, elas funcionam dessa forma aí, né? Esse cara é sempre o destino, tá? E aí eu vou pegar o EAX, né? Os 4 bytes do EAX e colocar na posição apontada por C, tá? Que no caso é a variável C, ok? Bom, a variável C, tudo bem, eu fiz aqui, né? Eu fiz o que aqui, né? O que eu fiz aqui no final? C recebe A mais B, né? Mas o que eu coloquei em C está em EAX, né? E RAX, a parte mais significativa está com 0. A parte menos significativa está com o valor de A mais B, né? Então eu quero imprimir essa parte, eu quero imprimir tudo, né? Quero imprimir esse valor de C, né? Esse valor de C é o valor que está em RAX, né? Ok? Então, ó, eu movo o primeiro parâmetro para RDI, né? O primeiro parâmetro que eu quero imprimir aqui, ó. A soma dos dois inteiros isso aqui eu coloco em RDI, né? Em RSI, que é o segundo parâmetro, eu coloco C, mas é o C, pessoal, professor. Eu estou colocando o RAX aqui, né? Mas se eu colocar conteúdo de C, aí você comete um erro, né? Porque se você colocar conteúdo de C, você vai pegar 4 bytes daqui, né? E os outros 4 bytes, né? Ele vai pegar daqui, ó, tá? Ele vai pegar isso aqui, vai pegar esses 4 bytes aqui, tá? Então toma cuidado com isso, tá, pessoal? Ah, mas ele pode dar certo. Eu fiz isso e deu certo. Você deu certo porque é o seguinte, o montador ele alinhou esses bytes aqui em múltiplos de 64, tá? Ele tipo assim, o A você declarou como define double, mas ele alinhou em 64 bits. Então, o montador ele meio que trapaceou você aí e colocou uma coisa de uma forma que você não especificou, tá? Se você colocar uma line 32 aqui, já dá problema, tá? Se você colocar uma diretiva line 32 aqui, dá problema. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, deixa os registradores compatíveis. Muita gente fala, professor, está com problema no meu código em assembly e eu não consigo achar o erro. Lógico, né? Você está misturando 32 com 64 bits, então você tem que tomar cuidado, tá? Pode dar problema, ok? E para retornar zero aqui, né? Deixa eu salvar aqui, né? Que depois eu vou passar isso aqui para vocês, tá? Então, vamos lá compilar, né? Bora compilar aqui, ó. NASM-F64 sum integers.asm, né? Que ele vai gerar um sum integers.o aqui, ele gerou aqui, ó, 23 e 47, ok?
GCC, né, vamos usar o GCC para linkar, menos o SumIntegers, né, SumIntegers.o, tá, ok? Ponto barra SumIntegers aqui, e ele vai executar entre com inteiro 123, entre com inteiro 44, vai somar os dois, dá 167, ele colocou 2 pontos aqui. Por que ele colocou esses 2 pontos aqui? Porque depois do meu porcento D ali tinha 2 pontos, né? Se eu olhar aqui, ó, depois do meu porcento D, tinha 2 pontos, né? Então, eu vou corrigir isso aqui para ficar bonitinho, tá? Ok, pessoal? Então é assim que você chama, que você lê e escreve inteiros, tá? Então, essa aula aqui foi para explicar exatamente isso para vocês, tá?